Este provavelmente vai ser o vídeo mais difícil que eu alguma vez gravei aqui no canal. Antes de começar com este vídeo, quero só dizer que se tu não és uma pessoa que vê os cães, os gatos, animais de companhia como um membro da família, este vídeo não é todo para ti. Este vídeo é para aquelas pessoas que se referem ao Zulu como o nosso Zulu. E é para elas que eu estou a fazer este vídeo. Eu nem sei começar, eu nem sei como é que eu hei de começar um vídeo destes e nem sei, não sei, ainda não sei, é a única coisa que eu tenho a dizer, eu não sei como falar sobre o assunto ainda. Hoje eu trago um vídeo que não era de todo um vídeo que eu queria gravar, mas acho que é um vídeo que eu preciso de gravar porque vocês também merecem perceber o que é que aconteceu e saber o que é que está a acontecer. Para quem não me segue no Instagram, está completamente à Nora, ou até mesmo quem me segue no Instagram e no YouTube, mas segue-me há pouco tempo, começou-me a seguir neste último ano, também deve estar perdido. Há um tempo atrás eu tive sem publicar vídeos durante uma semana, o que não é algo de todo normal para mim. Eu normalmente publico 2 a 3 vídeos por semana e isso aconteceu por um motivo. Eu expliquei-vos no Instagram o que estava a acontecer. Para quem não conhece, este vídeo está relacionado com o Zulu. Eu vou dar aqui um contexto para quem não sabe quem é que é o Zulu. O Zulu é o meu bebê, é o meu cão, que nós adotámos em 2015. Quando nós adotámos o Zulu, ele já tinha 8 anos de idade. Ele é de uma raça que se chama Leão da Rodésia, não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, não fazia a mínima o que era, mas é uma raça que, por norma, vive ali cerca dos 9 anos, segundo aquilo que o veterinário nos tinha dito, e o Zulu então tinha 8 quando nós o adotámos. Eu acho que já partilhei com vocês a história do Zulu, mas para quem não sabe, então o Zulu estava abandonado, nós adotámo-lo, ele já estava então numa idade avançada. Eu agarrei-me muito ao Zulu desde o primeiro dia. Às vezes dizem que depende também da fase da vida onde nós estamos e podemos nos afeiçoar mais ao animal, porque como vocês sabem eu tenho mais 2 cadelas e eu não sou tão agarrada à Phoebe e à Ária como era com o Zulu. Atenção, eu amo a Phoebe e a Ária, mas a ligação que eu tinha com o Zulu e que eu tenho com o Zulu é diferente. Desde que nós o adotámos, ele sempre teve muitos problemas de saúde. Por causa de ser um cão mais velho, também porque teve alguns anos sem nunca ter ido a um veterinário, não é? Porque estava abandonado e durante 5 anos ele não foi a um veterinário e então quando nós o adotámos ele começou a ter vários problemas de saúde. Não começou, ele já os tinha, simplesmente nós detectámos os problemas de saúde e tentámos tratá-los da melhor forma. Só para vocês terem uma ideia, em 3 anos nós retirámos 5 tumores ao Zulu. E retirar tumores não é, como vocês calculam, uma coisa fácil. São cirurgias que podem ser mais ou menos complicadas, dependendo do tumor, mas por norma são cirurgias que implicam uma anestesia geral, que quando é um cão mais velho tem muitas consequências, porque uma anestesia geral é uma coisa arriscada em qualquer idade, mas quando é um cão mais velho ainda se torna mais arriscado. E honestamente eu acho que foi por isto que nós todos nos agarramos muito mais ao Zulu, porque como ele sempre esteve doente e passou tantas fases mal, a retirar tumores, a fazer o pós-operatório, não é? A recuperar da operação, coisas que por vezes não eram tão fáceis, principalmente a última operação que ele teve foi uma operação muito complicada. O último tumor que ele tinha tirado foi o tumor do baço, que era um tumor com 2 kg quando nós o detectámos. Ele teve que retirar o baço porque o tumor estava completamente agarrado ao baço na altura. Foi uma operação muito difícil, a chance dele sobreviver era mínima. Nós quisemos arriscar e operá-lo, porque senão ele ia durar mais 48 horas, portanto preferimos tomar o risco e arriscar a operá-lo. Foi bastante difícil, mas ele conseguiu recuperar, ele sobreviveu à operação, teve uma recuperação muito difícil, porque novamente não é uma cirurgia fácil. Ele demorou muito tempo a voltar a andar, a voltar a fazer a vida normal, por assim dizer, mas ele conseguiu aguentar e esta operação já foi há 2 anos e foi a última que ele fez. Portanto, nos primeiros 3 anos que nós o tivemos, nós tirámos-lhe 5 tumores e nestes últimos 2 anos estava tudo bastante tranquilo. Quando eu saí de casa dos meus pais, a parte mais difícil para mim era o Zulu, porque eu sempre quis trazer o Zulu comigo. Quando eu escolhi este apartamento foi a pensar no Zulu, porque para mim o apartamento prédio tinha que ter elevador, porque ele não consegue subir escadas devido à artrite que ele tem nas patas de trás. Ele não consegue subir escadas e então nós escolhemos este apartamento a pensar nele, porque o meu objetivo sempre foi o Zulu vir comigo, embora toda a gente à minha volta me dissesse que era algo que ia
ser impossível para mim deixar o Zulu em casa dos meus pais, não era uma opção. E então nós experimentámos, nós trouxemos-lo aqui para o apartamento porque eu precisei de ver com os meus próprios olhos que realmente não era bom para ele e ele estava miserável aqui em casa. E então nós voltámos a levá-lo para casa dos meus pais. Foi algo que me custou bastante, que eu também já tinha partilhado com vocês, porque eu dormia com o Zulu. Eu durante 5 anos eu estava com o Zulu sempre e foi muito difícil não o trazer comigo e não o ter comigo aqui. Realmente eu precisei de ver que ele não se ambientava bem aqui e para além disso eu não podia estar a ser egoísta e obrigá-lo nesta idade, na idade que ele tinha, porque ele já tinha 12 anos, estar a obrigá-lo a ambientar-se a um novo estilo de vida, porque em casa dos meus pais o estilo de vida que ele tem é completamente diferente daqui. Ele em casa dos meus pais vai à rua à hora que ele quer, não anda de trela porque o jardim é fechado, ele tem muito mais liberdade e muito mais espaço do que aquele que tem aqui e seria egoísta da minha parte estar a obrigá-lo a adaptar-se a algo que ele não queria, claramente, para meu benefício, porque eu o queria ao meu lado. Eu tive que o deixar ficar em casa dos meus pais e ele é super feliz em casa dos meus pais. Os meus pais adoram o Zulu como um filho. Eu nunca vi os meus pais também a agarrarem-se a nenhum animal como se agarraram ao Zulu. Ele é o bebê da casa, como eu vos digo, ele é o bebê daquela casa. Para além dos temores, ele teve outros problemas, também tinha tido um episódio que eu na altura até estava a gravar vlog e falei com vocês. Eu não estava em casa, estava a vir da República e ele espumou-se, deu-lhe um ataque que nunca conseguiram perceber ao certo o que é que foi, ficou com a parte de trás paralisada, mas ao fim de 24 horas estava ok. Supostamente era uma coisa que podia ficar e que ele podia ficar paralisado atrás, mas ficou super bem. Como vocês conseguem perceber pelo aquilo que eu vos estou a explicar, ele é um guerreiro e sempre superou tudo aquilo que lhe apareceu à frente. Ele sempre superou porque ele tinha uma força de viver muito grande, tal como nós também queríamos muito que ele ficasse connosco, ele também queria muito ficar connosco. Acho que todos vocês já perceberam o que é que aconteceu, mas vou então explicar como é que aconteceu. No Instagram, quem me segue por lá já sabe um bocadinho da história, porque eu fui partilhando por lá sem nunca ter consciência de qual é que poderia ser o desfecho, porque para mim o desfecho que aconteceu não ia acontecer, honestamente. Eu acho que por muito que nos digam isto vai acontecer, não é? Eventualmente um dia vai chegar o fim, eu acho que nós nunca realmente estamos preparados para esse dia e eu quando partilhei com vocês não tinha consciência que realmente o fim poderia estar mais próximo do que aquilo que eu pensava. Se fosse hoje não teria partilhado. Muitos de vocês já sabem o que é que aconteceu e se aperceberam e me mandaram mensagens, se calhar pela minha ausência também e pelo facto de eu ter deixado de falar do assunto. Mas pronto, eu vou então explicar o como. Tudo começou numa quinta-feira há 3 semanas atrás, um dia típico, normal. A única coisa anormal nesse dia era que a Phoebe não andava muito bem. Naqueles dias ela tinha andado a vomitar com diarreia, então nesse mesmo dia eu tinha ligado ao veterinário porque não sabia como é que funcionavam agora as marcações de consultas, para tentar passar lá com a Phoebe para percebermos o que é que se passava. Tinha falado com a minha mãe da parte da manhã, estava tudo ok com os meus pais e com o Zulu, e depois, no início da tarde, logo a seguir à hora do almoço, a minha mãe liga ao Luís. Eu estava ao lado dele. E a minha mãe, sempre que é relacionado com o Zulu, ela nunca liga para mim. Ela liga sempre para o Luís, porque, não sei, eu acho que ela nunca tem coragem de me dizer a mim, porque sabe o quanto agarrada eu sou ao Zulu e o quanto isso mexe comigo. Eu consegui ouvir a minha mãe em pânico no telefone. A minha mãe estava em pânico a dizer que o Zulu não estava bem, que ele não ia aguentar e que ele estava para partir. E a minha mãe só dizia que não conseguia estar ao pé dele quando ele partisse, e então a minha mãe até estava fora de casa. Entretanto, o meu pai estava com o Zulu a tentar ajudar. Não havia muito que pudesse ajudar, porque aquilo que aconteceu foi que o Zulu foi à rua, começou um dia normal, ele comeu, foi à rua, voltou a pedir para ir à rua, e quando voltou a ir à rua ele começou a tentar vomitar, mas não saía nada. Ele tentava vomitar, mas não conseguia vomitar nada. Começou a cambalear, a cair e a fugir da minha mãe. Não queria vir para o pé da minha mãe. Ele estava-se a tentar esconder no jardim para estar sozinho. Depois, eventualmente, os meus pais conseguiram pô-lo para dentro de casa e colocá-lo na cama, e ele estava simplesmente deitado. Não se mexia, ele não levantava a cabeça, ele não pescava os olhos, ele só estava deitado. Nós saímos de casa a correr, levámos as cadelas e tudo. Quando eu cheguei lá, a minha mãe estava à porta de casa.
casa e o Zulu então estava deitado na cama, sem reação nenhuma, e nós levámo-lo para o veterinário e tivemos muita sorte. O Zulu, para quem não conhecia e não conheceu o Zulu, ele é um cão gigante que pesa 40 kg. Não é fácil carregar o Zulu. Por acaso, o meu pai há uns anos atrás fez-lhe uma cama de madeira e tivemos muita sorte porque conseguimos utilizar essa cama como maca, que é uma estrutura de madeira com colchão. Então nós pegámos na cama, colocámos no carro, levámos para o veterinário e o veterinário, quando viu o Zulu, teve a mesma sensação que nós quando o vimos, que parecia, dava a entender que a barriga dele estava muito, muito grande, muito maior do que o normal. E então o primeiro diagnóstico, assim, só de olhar que o médico disse, foi que provavelmente teria sido uma torção do estômago, que é uma coisa que acontece muito em cães grandes, que eu não fazia a mínima. Nós sempre tivemos as taças do Zulu altas, nós temos uma mesinha para as taças dele. Nunca soube porque é que fazia isso, honestamente. Na altura que nós o adotámos, eu vi na net que se devia fazer isso para os cães grandes, ter taças mais elevadas para eles não estarem tão assim para baixo quando estão a comer, e nós fazemos isso, mas pelos vistos isso já é uma forma de prevenir este tipo de torções de estômago que pode acontecer. Ele fez imensos exames no veterinário, fez uma ecografia. Na ecografia dava para ver que ele tinha comida no estômago, porque ele tinha comido de manhã, e que tinha líquido e ar. Fez análises ao sangue, estava tudo ok, tendo em conta que é um cão que já não tinha o baço, existem sempre ali alguns valores que já não estavam tão certinhos, mas que é normal, já estavam assim nas últimas análises, porque nós fazemos análise ao Zulu todos os anos. Ele passou o dia no veterinário a soro, entretanto começou a libertar gases, começou a andar, ele não tinha força para se levantar, mas já conseguia andar. Se nós o levantássemos, ele conseguia andar devagarinho, portanto parecia que ele estava melhor, e realmente ele estava melhor, tendo em conta como ele estava quando nós chegámos a casa dos meus pais. Ele estava bastante melhor, ele foi logo medicado na altura pelo veterinário, e aquilo que o veterinário nos explicou é que quando existe uma torção de estômago, aquilo que se faz, se for um cão mais novo, porque não existem os riscos associados da anestesia, não, aliás existem, mas não são tão pesados quando se for num cão mais velho, é que se dá anestesia, passa-se um tubo. Se o tubo não passar, o estômago está torcido. Se o tubo passar, dá para eles retirarem aquilo que está no estômago que lhes está a fazer parar a digestão. Caso contrário, por vezes é necessário operar e colocar o estômago no sítio. Nenhuma das duas opções eram viáveis para o Zulu, porque ambas envolviam anestesia, e a anestesia, como eu vos disse, é um risco muito grande. Então aquilo que o veterinário nos disse foi para nós esperarmos, visto que ele estava a melhorar, vamos tentar esperar antes de tomar alguma decisão que pode ter riscos muito maiores. O Zulu ficou a soro durante mais de um dia. Depois o veterinário disse para nós começarmos a inserir arroz e frango. Era sempre o que ele comia depois de ser operado, arroz e frango. Ele não queria comer por ele, portanto o veterinário disse para nós passarmos a comida toda e darmos através de uma seringa de alimentação. Foi isso que andámos a fazer, que era para perceber se ele conseguia segurar alguma comida no estômago ou não. E ele conseguia segurar a comida. Ele não queria comer por ele, mas como nós lhe dávamos a comida, ele não vomitava a comida, portanto o estômago já não estaria torcido porque ele já estava a tolerar a comida. Isto foram dias muito difíceis. Ele numa hora estava bem, na hora a seguir já não. Depois no domingo ele esteve bem o domingo todo, e ao final da tarde ele começou a vomitar. Vomitou água, depois passado um bocado voltámos a dar mais água, ele voltou a vomitar, passado um bocado demos-lhe comida e ele vomitou, ou seja, já estava a vomitar tudo aquilo que estava a entrar. Fomos para o veterinário e o veterinário, depois de fazer mais alguns exames, porque obviamente a medicina é um bocadinho, né, tentar para ver o que é que pode ser, o veterinário disse que poderia ser até uma gastroenterite, porque não faz sentido ser o estômago torcido, visto que ele já tinha tolerado comida nos dias anteriores e não a tinha vomitado, só estava a vomitar. Agora, ele via-se que estava bastante enjoado porque ele não queria nada, nenhum tipo de comida, ele não aceitava nada. Ele virava mesmo a cara e escondia o focinho para não lhe darem comida, porque via-se que ele ficava mal disposto. No domingo, então, o veterinário disse que até podia ser uma gastroenterite, tendo em conta as fezes dele, e começámos então a mudar a medicação para uma gastroenterite, e ele na segunda-feira, portanto no dia a seguir, o Zulu estava muito melhor. Pela primeira vez, ele aceitou comida por ele, sem ter que ser obrigado a comer, portanto estava a haver melhoria. Isto foi na segunda-feira. Na terça-feira, o Zulu, tudo aquilo que comia, ele começava a vomitar, estava muito mais fraco. Já eram alguns dias que nós estávamos nisto, e por muito que nós lhe tentássemos dar comida e que lhe puséssemos comida para dentro, nunca é o suficiente, nunca é a mesma coisa do que ele comer uma grande taça de comida, não é a mesma coisa. E para além disso também teve uns dias a soro e ele nunca conseguiu realmente recuperar as forças, portanto ele estava muito fraco na terça-feira. Nós ligámos ao veterinário porque o Zulu estava a vomitar outra vez novamente tudo aquilo que nós lhe dávamos para comer, e o veterinário disse, pronto, eu já tentei aquilo que poderia
ser, portanto eu gostava mesmo de ouvir uma segunda opinião de um médico, porque realmente não estou a ver o que possa ser mais, e visto que é um cão mais velho é difícil estar a fazer muita coisa e a seguir muitos caminhos, porque os caminhos ficam mais reduzidos tendo em conta a idade dele e tendo em conta os riscos que estão associados à idade. O veterinário então falou com uma colega que trabalha no hospital veterinário da Portela e marcou-nos a consulta para o mesmo dia, portanto terça-feira às 7 da tarde. Nesse mesmo dia eu tinha uma apresentação oral às 7 da tarde. Para a minha cabeça foi bastante difícil estar a gerir tudo o que estava a acontecer e ao mesmo tempo ter uma postura adequada enquanto estava a apresentar um trabalho, mas a saber que o meu cão estava a caminho do hospital, porque o Luís e a minha mãe foram buscá-lo então e foram levá-lo para o hospital e eu fui lá ter entretanto. Nesta segunda opinião, a médica fez-lhe novamente uma ecografia e aquilo que ela disse foi que dava para entender que estava alguma coisa ali no estômago, mas não dava para perceber o que era, e podia ser algo tão simples como ele tivesse comido, sei lá, agarrou alguma coisa que não devia e comeu e ficou ali no estômago, o estômago não está a conseguir digerir aquilo, portanto podia ser uma coisa bastante simples, ou poderia ser algo mais. Portanto, a opção que ela nos deu foi operar o Zulu para ver o que é que lá estava no estômago e para perceber se era algo simples ou não. No entanto, ela disse-nos, operar o Zulu é algo muitíssimo arriscado. Portanto, nós podíamos começar a operá-lo e ele não sobreviver à operação. E disse-nos isto várias vezes. Aliás, disse que existiam mais chances de ele não sobreviver à operação do que ele sobreviver à operação. Mas ele não podia continuar assim. Ele não estava claramente bem e nós tínhamos que fazer alguma coisa. E eu sempre disse que preferia perder o Zulu a tentar salvá-lo do que simplesmente não tentar. Nós então optámos pela única opção viável, que foi operá-lo, tendo em conta e tendo consciência de todos os riscos. A marcação da operação ficou para o dia a seguir às 10 da manhã, portanto quarta-feira, dia 23 às 10 da manhã, e a veterinária perguntou-nos se nós queríamos levá-lo para casa, para ele passar a noite connosco, ou se queríamos deixá-lo internado no hospital. Eu perguntei à veterinária o que é que era melhor para ele, porque para nós é obviamente ele estar em casa, mas o que é que era melhor para ele, e ela então disse-nos que o melhor para ele era ele ficar internado no hospital, e deu-nos então um momento para nós nos podermos despedir do Zulu, que ele de manhã ia ser operado, e realmente as probabilidades eram muito reduzidas de nós voltarmos a ver. Como vocês devem calcular, eu chorei muito a despedir-me do Zulu, porque eu não estava preparada para me despedir dele. Chorei bastante, não dormi nada naquela noite, depois fiquei-me a sentir muito mal da última vez que ele podia-me ter visto, da última vez antes dele ir para uma operação tão difícil. A última vez que esteve comigo, eu não estava a dar-lhe força, mas estava a chorar, e eu nunca tinha feito isto, porque todas as operações, mesmo aquela do baço, onde as probabilidades de ele sobreviver também já eram reduzidas, eu nunca tinha chorado. Eu sou sempre aquela pessoa, vai, tu consegues, daqui a bocado eu já te vejo. E desta vez não, desta vez eu estava a chorar e isso estava-me a afetar muito. Portanto, às 9 da manhã eu agarrei nas minhas coisas e fui para o hospital veterinário e pedi se podia estar com ele um bocado antes dele ser operado, e estive ali, sei lá, meia hora, 40 minutos. Ele estava deitado num colchão e eu fiquei sentada no chão ao lado dele e estive ali meia hora, 40 minutos com ele. No início chorei, aliás eu mal entrei no hospital eu comecei logo a chorar, só de olhar para o sítio onde ele tinha estado deitado no dia anterior eu já comecei logo a chorar. No início chorei muito, mas depois passou-me e senti que estava a conseguir dar-lhe força, e eu fiquei ali com ele até a veterinária chegar e dizer que pronto, que eu tinha que sair porque eles iam levá-lo para a operação. Aquilo que ela tinha-me dito é que a operação então ia começar às 10 e que se ela me ligasse muito cedo que não era bom sinal, que o melhor sinal de todos era ela ligar-me o quanto mais tarde possível. Eu queria lá ficar, mas o Luís disse que não era bom para mim eu também estar ali, portanto eu vim para casa, até porque eu também não vivo assim tão longe quanto isso, e fiquei à espera agarrada ao telefone para saber então se tinha corrido bem ou não. Passado um tempo a veterinária ligou-me e disse-me que a operação estava a correr bem, mas que tinha mais notícias para mim. Aquilo que ele tinha no estômago não era algo tão simples, mas sim um tumor, que era aquilo que eu tinha logo dito desde o início. Quando ela disse que estava lá alguma coisa, a primeira coisa que eu lhe disse foi: é um tumor, porque tudo com o Zulu é um tumor, até um pelo encravado vira um tumor. Ela explicou-nos que o tumor era bastante difícil, se não impossível, de ser retirado, porque já estava uma massa muito dura à volta do estômago, já estava no fígado e já estava noutro sítio qualquer que eu confesso que na altura eu não estava a ouvir como deve ser, eu só queria saber qual é que é a solução, eu não estava a ouvir ao certo o que era. E ela ligou-nos então durante a operação porque apresentou-nos duas alternativas.
visto que era algo muito difícil e muito pouco provável dos médicos conseguirem retirar, ela deu-nos a opção de nós adormecermos o Zulu, portanto eles aumentarem a dose de anestesia e o Zulu adormecer, ou então de arriscarem a tentar tirar, sendo que era algo muito difícil e que provavelmente ele não ia conseguir aguentar. E eu disse-lhe aquilo que digo sempre: eu prefiro perdê-lo a tentar ajudá-lo do que não o ajudar. Portanto, continuem com a operação e tentem retirar e tentem salvá-lo. Mal ela me ligou desta vez, eu disse ao Luís que eu não estava-me a sentir bem em casa e que eu queria ir para o hospital. Portanto, nós fomos logo para o hospital e ficámos dentro do carro. E passado um bocado a veterinária ligou, nós estávamos então à porta do hospital dentro do carro, quando ela me ligou a dizer que o Zulu não tinha aguentado. Eu não tenho falado sobre isto porque claramente é algo que eu ainda estou a processar e ainda estou a digerir. Isto aconteceu no dia 23 de setembro. Já passaram 3 semanas, mas eu senti que fechei porque estava-me a doer muito e então eu senti que parei o meu processo de luto e que prefiro ir aos poucos lidando com a dor. Cada um lida à sua forma, portanto não julguem a minha forma de o fazer, cada um tem a sua forma de o fazer. Eu simplesmente não estava a aguentar tudo de uma vez, portanto eu prefiro ir lidando aos poucos e tentando absorver aquilo que aconteceu. Eu estava um caco, como vocês devem calcular, eu estava a chorar por todos os poros possíveis e imaginários. Eu simplesmente chorava e eu pedi à veterinária para ver o Zulu e ela disse-me que eles ainda estavam a fechá-lo da operação, mas virou-se para mim e disse-me que não me aconselhava a fazê-lo porque essa ia ser a imagem que eu ia ter na minha cabeça do Zulu. Desculpem eu não estar a conseguir falar, eu juro que me estou a esforçar, mas não está a ser fácil. E a verdade é que isso aconteceu com a minha última cadela. Ela morreu aos meus braços, portanto aquela foi a imagem com que eu fiquei dela e é a imagem que eu tenho dela na minha cabeça. Eu depois dessa cadela disse que não queria ter mais cães, que não queria ter mais cadelas e depois apareceu logo o Zulu passado pouco tempo, passado um ano. Eu acabei por seguir o conselho da veterinária e acabei por não o ver. Eu agradeço muito as mensagens de toda a gente porque existiram muitas, mas mesmo muitas pessoas que se aperceberam sem eu falar, se aperceberam do que aconteceu e que mandaram mensagens que me tocaram muito, como aquelas mensagens onde diziam que desejavam as melhoras ao nosso Zulu. Isso para mim tocou muito, portanto muito obrigada. Em relação ao após, nós optámos por cremar o Zulu. Eu acabei por escolher um serviço individual porque existe a cremação coletiva ou cremação individual. Eu escolhi um serviço individual, não sei já como é que se chama, mas o serviço consiste em gerar uma nova vida, ou seja, eu tenho um vaso com as cinzas do Zulu por baixo e terra e vai crescer uma planta que tem que se colocar sementes e depois cresce uma planta a partir da terra e das cinzas do Zulu. Eu já tenho, mas confesso que ainda não abri, ainda não tive coragem de abrir nada, ainda tenho tudo ali fechado, ainda preciso de dar esse passo e de ter coragem de abrir e de fazer isso tudo. Mas pronto, para quem estiver interessado, eu não conhecia este serviço. Eu conhecia este serviço no início do ano, quando a veterinária me falou dele eu já o conhecia, porque no início da quarentena a cadela da minha irmã tinha falecido também e eu tinha tomado conhecimento desse serviço. Portanto, quando foi agora do Zulu eu acabei por optar por esse serviço porque já o conhecia. Está tudo explicado. Desculpem também se vocês sentiram-se um bocadinho perdidos, mas como eu já vos expliquei anteriormente, eu preciso também do meu tempo para absorver as coisas. Claramente eu ainda não absorvi, mas achei que já tinha passado demasiado tempo, já tenho muitas questões de pessoas que simplesmente estão constantemente a mandar mensagem, a perguntar como é que está o Zulu, como é que está o Zulu, e só de eu ler essas mensagens está-me constantemente a relembrar de tudo, portanto eu prefiro dizer já o que é que aconteceu, explicar tudo e pronto. Por favor, respeitem-me o meu tempo, respeitem o meu luto. Eu compreendo que nem toda a gente vê os animais de estimação como um membro da família, mas nós vemos-los assim e para mim o Zulu era um membro da família e eu sinto que perdi um membro da família, portanto eu peço que vocês respeitem ao máximo, por favor.